62. É uma palavra, não, só para líderes, não, tá bom? Isso aqui é uma palavra para todos nós. Para todos nós, um dia erguemos as nossas mãos e falamos: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui para fazer a tua obra. Eis-me aqui para fazer a tua vontade. É uma palavra para a igreja que está disponível para fazer a vontade do Senhor, para fazer a obra de Deus. E eu estava esses dias estudando bastante essa passagem aqui, porque há momentos na nossa vida que a gente dá aquela desanimada, aquela entristecida, né? Dá vontade de largar tudo. Não é questão de largar, mas questão que às vezes você faz, e o inimigo ele sabe onde ele te acerta, o inimigo sabe o local que ele te acerta, as pessoas que ele te usa. Às vezes são palavras mal colocadas que as pessoas falam e dá aquela tristeza, aquele desânimo. E eu estava meditando nessa palavra aqui e o versículo diz: e Jesus lhe disse para quem? Disse para as pessoas que estavam ali, para os seus discípulos, para o jovem. Ele diz: ninguém, quer dizer 100%, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Meu irmão, isso aqui é uma passagem muito poderosa. É uma passagem que a gente tem que levar para as nossas vidas. É uma passagem, meu irmão, que a gente tem que meditar nela dia e de noite. Se a gente é um povo escolhido de Deus, se a gente é um povo que sabe que vai morar no reino de Deus, nós temos que ser aptos. Nós temos que estar capacitados para a obra de Deus. E nada mais é, meu irmão, que essa passagem ela é perseverança, essa passagem é comprometimento e confiança. Confiança em Deus, ou seja, dedicação total a Deus em não desistir por causa dos desafios. Não podemos desistir por pessoas falarem, não podemos desistir porque um dia nós perdemos o emprego, não podemos desistir porque alguma coisa ocorreu ao contrário. E essa palavra aqui, arado, né? Nunca trabalhei com isso, mas a gente tem um pouquinho de noção, né? Que quem trabalha na roça e tal, tem três tipos, né? Tem o manual, tem aquele que é puxado no boi e tem aquele que é puxado na máquina. Aí eu estava vendo esses dias, procurando. É engraçado que essas três formas eles usam da mesma forma. A diferença é só o esforço. Mas quando Jesus ele fala que não olhar para trás, eu estava vendo as pessoas que trabalham com isso, e o fazendeiro lá estava falando que se a gente colocar o arado para você arar a terra, ou seja, você deslocar a terra, pode tirar aquelas ervas daninhas, que de vez em quando o arado tem passado no nosso coração também, para tirar aquelas ervas daninhas, você não pode se distrair. O fazendeiro estava falando assim, e não foi só um, não, são várias pessoas. Se você passar o arado e ficar olhando para trás, ele sai fora da direção. Se você ficar olhando do lado, sai fora. Então, quando você vai arar a terra, você tem que pegar uma direção só, para você não sair fora da linha. E Jesus é maravilhoso, porque Jesus ele usa a agricultura, ele usa tudo isso daí para nos mostrar as palavras de Jesus, que foi trigo, joio, água, mar, vento, sabe, celeiro. Se você pegar as passagens, ele usa muito da natureza para nos ensinar. E a natureza, ela nos ensina, porque a Bíblia diz que a natureza ela geme com dores de parto. Então, meu irmão, a pessoa ela tem que ficar focada no que está fazendo e não pode olhar para as outras direções, porque corre o risco de sair fora da linha. Isso significa que nosso foco não é desviar do caminho, é estar no caminho. Significa persistir e não olhar para o passado. Não fique olhando para trás. Quando você está arando a terra, não fica olhando. Lá atrás eu era mais feliz. Lá atrás o meu emprego era melhor. Lá atrás eu vivi uma vida melhor. Se você ficar focando nisso daí, você não está apto para o reino de Deus. Significa que nós devemos ser fiéis
causa de Cristo. Qual foi a causa de Cristo? Ele deu a vida por nós para nos salvarmos. Isso é a maior bênção, é a maior dádiva que Deus nos deu. Pode haver milagres, pode haver bênçãos, mas se nós vivemos, irmãos, nesta terra aqui, sem milagre e bênção, se Deus falasse assim para nós: só vou dar salvação, o restante é com vocês, meu irmão já estava de bom tamanho. Vocês vão ter que se virar agora com trabalho, a saúde está por conta de vocês, tudo por conta de vocês. Meu irmão, nós já estávamos no lucro, porque a salvação é tudo. As bênçãos de Deus e os milagres de Deus é uma consequência, meu irmão, da sua vida com Cristo. É apenas uma consequência. Significa que devemos confiar que Deus está no controle dos conduz, propósito que Ele preparou para nós. Qual é o maior propósito? Eu acabei de falar. É o reino de Deus para nossas vidas. Significa que devemos ser radicais no nosso seguimento com Cristo. Nós temos que ser radicais ao pecado, meu irmão. Se nós não formos radicais ao pecado, nós não vamos herdar o reino de Deus. Ah, mas é só uma coisinha que eu faço aqui, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que adulterava não adultera mais, aquele que vivia em fornicação não vive mais. Eu creio que aqui é uma igreja de Cristo. Eu acredito que aqui são pessoas salvas que não vivem mais no pecado. O pecado na nossa vida, ela é uma consequência de um tropeço. Errei aqui, Senhor, perdão, mas nós não podemos viver na consequência do pecado. Agora eu falo isso para você, irmão, mas é muito difícil. Aqui eu trouxe umas passagens bíblicas para você, para te edificar a sua fé, para você saber que você não está sozinho. Nem eu estou sozinho, nós não estamos sozinhos, porque se Deus, Ele prometeu aqui para os homens de Deus, aqui eu acredito que tem homens e mulheres de Deus, que nós também está muito difícil. Aqui eu trouxe umas passagens bíblicas para você, para te edificar a sua fé, para você saber que você não está sozinho, nem eu estou sozinho, nós não estamos sozinhos, porque se Deus, Ele prometeu aqui para os homens de Deus, aqui eu acredito que tem homens e mulheres de Deus, que nós também está confiando no reino a nós. Nós temos que sair daqui, meu irmão, pregar, porque nada contra quem fala que a igreja é um hospital. Eu acho que a igreja aqui é um quartel-general. Eu acho, no meu ponto de vista. Ah, meu irmão, nós somos soldados de Cristo. Imagine aqui, o irmão só vem doente. Como que vai guerrear? Como que nós vamos invadir as portas do inferno? Como que nós vamos falar assim, que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja? Essa igreja é um hospital. A igreja não é um hospital, meu irmão. Aqui é um quartel-general onde vem um soldado ferido e sai aqui curado para guerrear lá fora. É isso aqui, eu vejo um quartel-general. E como que eu tenho a certeza disso, que Deus está comigo? Josué 1:9. Não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore, não desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde andar. 2 Crônicas 15:7. Mas sejam fortes e não desanimem, pois o trabalho de vocês será recompensado. Coríntios 4:16-18. Por isso, não desanimamos, embora o exterior esteja a desgastar, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Gálatas 6:9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos se não desanimarmos. Romanos 12:11. Nunca falte a vocês o zelo, sejam fervorosos no Espírito. Sirvam ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Salmos. Entregue suas preocupações ao Senhor, e Ele os susterá, jamais permitirá que o justo venha a cair. Tiago 1:12. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de provado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que
Timóteo 1,7. Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. João 16,33. E eu disse essas coisas para que em mim tenham paz neste mundo. Vocês terão aflições, contudo, tenha ânimo. Eu venci o mundo. Como o apóstolo Paulo observou em uma de suas cartas, uma coisa faço, o que é esquecendo das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberania, vocação de Deus em Cristo Jesus. Está em Filipenses. Deus nunca vai nos abandonar, meu irmão. Eu poderia trazer aqui várias frases para vocês, ficar aqui meia hora, uma hora falando, mas a palavra de Deus, ela vai nos fortalecer, ela vai nos dar a direção. E orem, porque a igreja ela tem propósito. Naquele grande dia, talvez Deus não fale do seu pecado, porque eu acredito que nós não vivemos no pecado. Eu acredito que naquele grande dia vai ter assim: André, cadê as 3.000 almas que eu te dei? 3.000 almas, Senhor, da onde? André, cadê as 3.000 almas que eu te dei? Mas que eu fui para a igreja, Senhor, terça, domingo. Eu fui, eu fiz os vídeos, mandei. André, cadê as 3.000 almas? É propósito. Mas como eu vou saber se você tivesse me buscado diligentemente? Se você tivesse orado com fé, eu tinha revelado para você o seu propósito. Cuidado, meu. Cuidado com o propósito de Deus. Cuidado que naquele grande dia nós não vamos ser julgados pelos nossos pecados, que nós já fomos julgados e Jesus já deu o seu sangue por nós. Nós somos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Cuidado com o seu propósito. Ore a Deus. Busque a Deus. Qual o seu chamado? Qual o chamado que Deus tem para você, para a sua vida? Para que naquele grande dia, Deus não faça: ei, cadê aquela igreja que eu te confiei? Cadê aquelas pessoas que eu te confiei? Cadê aquela clínica que eu te confiei? O que você fez? Para aquele grande dia, você fala: Senhor, eu não sabia. Você não sabia porque você não orou, porque você não buscou. E que nós possamos sempre estar buscando a presença de Deus em oração fervorosa. Estou falando de oração de 5 minutos, 10 minutos, de 15 minutos. Não, oração, meu irmão. Oração é se dedicar à palavra. Oração é você ajoelhar ali, desligar seu celular, falar: aqui agora é eu e Deus. Que nós paramos de orar, o celular já chama, já mexe no celular, e a pessoa já toca a campainha, já vai atender. Teve um grande homem na Inglaterra que ele estava orando, e a rainha foi falar com ele. Ele não falou com a rainha, porque ele estava falando com o rei dos reis. E a rainha falou assim: eu tenho mais medo desse homem ajoelhado do que uma nação invadindo a Inglaterra.